Olá, internautas aqui da TV 61. Estamos começando mais um bate-papo com Hélio Dolly. Como vai, Hélio? Tudo bem? Tudo bem? Como é que tá, Negrão? Vamos aí. Gente, o nosso bate-papo com o Hélio Dolly tem sempre a presença do nosso amigo Alisson Lopes. Ele, infelizmente, não pode participar hoje. Ô, Hélio, eu acho que dois assuntos que a gente conversou no nosso bate-papo da segunda-feira ainda estão aí na ordem do dia, na pauta, né? São factuais, e que é a CPI do genocídio, a CPI da pandemia, como está sendo chamado, e o julgamento lá da suspensão do juiz Sérgio Moro, do Supremo Tribunal Federal. Eu queria falar com você sobre esses dois temas, mas eu queria também trazer aí para o âmbito distrital essa questão da pandemia, analisar com você algumas investidas, tanto de parlamentares no âmbito do distrito quanto federal, em relação à abertura das escolas, né, das aulas presenciais. Mas, olha, você acompanhou o julgamento ontem, o início do julgamento da suspensão do ex-juiz? Você viu aquele comentário, aquela... Acompanhei boa parte dele, não todo, e não todo o tempo prestando muita atenção, né? Porque é difícil você ficar totalmente ligado naquela linguagem, mas eu assisti boa parte dele e realmente foi um julgamento interessante, principalmente pelas colocações do Lewandowski, né? O Lewandowski colocou o dedo na ferida, como se diz, né? Ele falou assim: ó, por que só nesse caso? O Marco Aurélio também, ministro Marco Aurélio, por quê? Por que só nesse caso querem levar para o plenário? Eu não sou, como já sempre repito, eu não sou jurista, não sou advogado, eu falo de modo geral, sou leigo nisso. Então, eu não posso opinar sobre o lado jurídico da questão, mas para a gente fica realmente aquela ideia. Esquisito, né? Querer levar para o plenário uma decisão que já foi tomada. Então, fica aquela suspeita de que estão fazendo mais um movimento para impedir a candidatura do Lula. Hoje nós vamos ter a resposta sobre isso, né? Se é isso mesmo, ou se é uma impressão errada que nós estamos tendo em função de um assunto realmente jurídico, de realmente técnico, como os outros ministros, né, colocaram ontem. De qualquer maneira, é um momento importante, porque o Supremo Tribunal Federal ele está assumindo cada vez mais um papel decisivo na condução das questões brasileiras. Diante de uma grande omissão e conivência do Congresso Nacional e de um fracasso total do Poder Executivo. Não dá nem para dizer hoje no Brasil que nós temos um governo. Você é incapaz de apontar um ponto, em que esse governo está dando certo. Você é capaz, pergunta para qualquer pessoa, mas o que está dando certo nesse governo? Claro, pergunta para alguma pessoa que não seja a turma bolsonarista, ignorante, negacionista, fundamentalista, tal. Pergunta a uma pessoa normal. O que está dando certo nesse governo hoje? Não tem nada, não tem nada, não tem uma coisa que está dando certo. Então, o Supremo está adquirindo um papel importante. Agora, essa decisão, se o Lula vai poder ser candidato ou não, mexe com todo o quadro político brasileiro, né, Negão? Exatamente. É isso que eu ia perguntar para você, porque a correlação de força ela se desequilibra aí à medida que você não vai ter um oponente à altura para, pelo menos, enfrentar no debate o atual presidente, né? Como é que você analisa isso aí? Eu continuo pensando da mesma maneira. Eu acho que se o Lula puder ser candidato, ele só não será candidato se, por uma razão pessoal, política eu acho mais difícil, mas por uma razão pessoal, ele achar que não deve ser candidato. Ele é o candidato natural. Eu falei isso na nossa última conversa. As forças, no Brasil é difícil falar em partidos, É, porque os partidos são heterogêneos, não há uma disciplina partidária, não é como em outros países, em que a política já está num patamar mais superior. Né? Você vê mesmo o próprio PT, porque sempre que a gente fala dos partidos e dá aquela esculhambada geral, a gente muitas vezes preserva o PT. O PT é um partido mais orgânico, é um partido mais estruturado, como a gente preserva outros partidos à esquerda, que têm uma disciplina maior, o próprio PCdoB, o PSOL. Mas veja só o PT, o Alisson, eu vou dar só um exemplo.
os 6 senadores do PT votaram no Rodrigo Pacheco, que está se demonstrando cada dia mais um bolsonarista convicto no Senado. E os 6 deputados do PT votaram. Então, mesmo o PT não tem isso. Nós estamos vendo agora o senador Jacques Wagner contra a CPI da pandemia. Contra. Nós vimos o senador Paulo Paim assinando aquela CPI diversionista, para não ter CPI, que é a CPI para investigar governador, aquela do Eduardo Girão. O Paim assinou. Então, a Marília Reis, né, que tem uma postura também... né? Marília Reis, na Câmara, que apoiou o Arthur Lira, que é bolsonarista terrível, corrupto, apoiou o Arthur Lira para ganhar um cargo na mesa. Né? Marília Reis, lá de Pernambuco, uma vergonha, inclusive, para o Miguel Reis. Eu participei de uma live nos tempos aí, e eu fiz uma crítica ao PT, e eu tive com uma amiga que é petista, e ela falou assim, você não pode fazer essa crítica pública, você tem que fazer internamente. Eu falei, mas onde? Que internamente? Qual fórum? Onde é que eu vou falar? Com quem que eu vou falar? Vou ser ouvido? Né? Até de a crítica interna feita por quem pertence ao partido. Eu não sou de partido nenhum. Eu não tenho caminho interno para fazer crítica, eu faço minhas críticas de público. Eu faço essa crítica ao PT, como faço crítica aos outros partidos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, não dá para contar com partido. Então, vamos falar em forças políticas. Inegavelmente, o Lula é líder máximo de uma força política no Brasil e o Bolsonaro é líder de outra força política no Brasil. E você não tem outra personalidade no Brasil hoje que possa ter o mesmo atributo, líder absoluto de uma força política. O Ciro Gomes não é líder de uma força política. O Ciro Gomes tem um papel dentro do PDT. Não é nem o presidente do PDT, assim, o que manda no PDT. Quem manda no PDT não é Ciro Gomes, é Carlos Lupe, é o presidente do PDT. Carlos Lupe é quem diz para onde o PDT vai. Ciro Gomes é ali um instrumento do PDT. Então, é natural que esses dois sejam candidatos. É mais do que natural. E quem não concorda com essa polarização, e eu encaro isso hoje com base nas pesquisas, que é o maior contingente da população, é o que não concorda com essa polarização, tem que encontrar um candidato. Agora, você tirar o Lula da disputa por uma questão jurídica que já se demonstrou falha, já se demonstrou, decida ou não o Supremo Tribunal Federal pela suspeição do Sérgio Moro, é óbvio que o Sérgio Moro não foi um juiz isento, não foi um juiz sério. O Sérgio Moro saiu de herói para bandido. Não há dúvida, independentemente do julgamento do Supremo. Né? Então, você impedir que o Lula seja candidato por isso, e a gente está vendo esse processo repetido em outros lugares, houve na Argentina, com a Cristina Kirchner, Portugal, com José Sócrates, líder do Partido Socialista, e que agora as coisas estão aparecendo, a perseguição que o Sócrates foi vítima em Portugal, também por parte de uma justiça parcial. O lawfare, né? Exato. O famoso lawfare. Então, eu acho o seguinte, nós temos que... O quadro político está se delineando nesse sentido. Se o centro, chamado centro, eu já disse várias vezes, Negrão, que eu não vejo um centro puro, eu não conheço ninguém de centro puro. As pessoas que se dizem de centro, elas têm um viés à esquerda ou um viés à direita. É natural, e não há crítica nisso. É um viés à direita, são aquelas pessoas mais favoráveis às políticas liberais, a privatizações, a reduzir o papel do Estado. E é um viés à esquerda, aquelas pessoas que têm um conteúdo mais progressista, desenvolvimentista, que veem um papel maior do Estado, que são contra, de modo geral, mas não radicalmente, privatizações. Então, tem um viés à direita ou centro, mas vamos falar de centro. Se o centro quer combater essas duas forças políticas inegáveis, que são Lula e Bolsonaro, tem que ter um candidato único para ir para o segundo turno contra um ou contra o outro, contra Lula ou contra Bolsonaro, e derrotá-los no segundo turno. Eu não duvido, hoje, com os dados que nós temos hoje, que se esse candidato do centro for ao segundo turno contra Lula ou Bolsonaro, terá mais chances de derrotá-los.
uma disputa entre o Bolsonaro e o Lula. As últimas pesquisas estão mostrando que o Lula ganha. Não sei se você viu uma Sim. pesquisa do Poder 360 ontem mostrando clara vitória do Lula, inclusive bem dissecada pelas faixas, né, da Uhum. sociedade, como o Bolsonaro tem mais voto no Sul e no Centro-Oeste, infelizmente aqui no nosso Centro-Oeste, meu e seu, né, você com suas ligações aí com Mato Grosso, Exatamente. e nós aqui de Brasília, mas eu acho que o quadro está se delineando. Eu gostaria, sem entrar no mérito jurídico, tá, Negrão? Eu gostaria que o Supremo Tribunal Federal não forçasse a barra impedindo a candidatura do Lula. Eu acho necessário que o Lula seja candidato, ou se ele achar que não deve ser, por uma razão política, como foi o caso da Cristina Kirchner na Argentina, que preferiu ser vice, teve um raciocínio, um cálculo político correto, como se viu, ou por uma razão pessoal, ele já se considerando que com 75 anos não deva mais ser candidato e tal, e que resolva ter outro, que o PT, as forças de esquerda aglutinadas ali em torno do PT, tem um outro candidato. Eu acho que esse seria o caminho mais normal. Agora, quem? Qual seria o candidato desse centro? Né? Porque essa é a dificuldade. Da última vez, eu fui até mal interpretado, um ouvinte nosso, um Uhum. espectador nosso me chamou a atenção. Eu fui mal interpretado, porque eu falei, isso não é um problema nosso, isso é um problema deles. Aí eu falei, você está se colocando claramente a favor da esquerda. Eu falei, não, isso não interessa, não vem ao caso. Quando eu falei que é um problema deles, é no sentido de não cabe a nós, jornalistas, analistas, ficar escolhendo o candidato de uma força ou de Escolha, outra. né? Não é no sentido de que. Entendeu? É no sentido de que esses que defendem essa postura têm que encontrar o seu candidato, têm que encontrar a sua alternativa. Né? Se eles querem, se eles se opõem ao Bolsonaro e ao Lula e querem uma terceira solução, eles têm que poder. Se você me perguntar quem, eu não sei quem. Hoje eu li um texto, não é exaltando, o texto, na verdade, ele é até isento, sobre o Rodrigo Pacheco, dizendo que o Rodrigo Pacheco está começando a aparecer para os empresários como uma alternativa, mas aí vem uma coisa que eu acho terrível, porque ele é muito hábil, ele é muito jeitoso, como se isso fosse mérito. Essa habilidade, esse jeitoso, quando falam desse tipo de político, que é o Rodrigo Pacheco, sobre o qual não tenho nenhuma simpatia, eu deixo claro isso, é para dizer, é malandro, é jeitoso, hábil, como sinônimo de malandro. Eu via falar muito Eduardo Cunha é muito hábil, habilidade. Você viu muito isso, jornalistas sérios, exaltando a habilidade do Eduardo Cunha, a maneira dele fazer política, como ele conhecia bem o Congresso, do Temer também. Falava muito do Temer, como se isso fosse mérito, isso é malandragem. Isso é malandragem, é toma lá da cá. Essa habilidade ela se dá em função do poder que a pessoa tem para distribuir cargo, para distribuir emenda, distribuir, você vai ser o relator, você vai o fulano, eliminar outros das relatorias, escolher fulano para a comissão. Isso não é mérito político, isso é malandragem política. A gente não deve ser conivente com isso. O Rodrigo Pacheco é um bolsonarista disfarçado. Então, eu não acho que o candidato do centro, eu sempre coloco o centro entre aspas, deva ser um bolsonarista. Se for bolsonarista, não é centro. Rodrigo Pacheco é bolsonarista. Ele está demonstrando o bolsonarismo dele no dia a dia. Agora, como eu digo, é um bolsonarista engomadinho. Não é aquele bolsonarista de pão com o que mesmo que ele come? Pão com leite condensado. Não é bolsonarista de pão com leite condensado. É bolsonarista engomadinho, todo arrumadinho, fala bem, E é sabe usar os advogado. talheres, como dizem por aí, né? Hã? O bolsonarista que sabe usar os talheres, né? Sabe usar os talheres, entendeu? Mas é um bolsonarista. Então, candidato bolsonarista para disputar com o Bolsonaro, eu não vejo vantagem nenhuma. Né? Não vejo vantagem. Eu acho que tem que encontrar um nome que realmente, por sua postura, por suas posições, por suas convicções, tenha discordância tanto com a esquerda quanto com a extrema-direita bolsonarista. Eu acho que esse é o candidato. Agora, Velho, mas obviamente não dá para cravar, né, como vai ser esse resultado, mas
Qual a tendência que você acha que vai ter aí no plenário do Supremo? Olha, pelo que eu tenho lido, né, eu tenho que julgar pelo que eu leio, na verdade, pelo que eu tenho lido, pelo que eu vi um pouco ontem pela televisão, eu acho que eles vão manter o Lula candidato, sabe? Para falar diretamente o que interessa, sem a firula jurídica, eles vão manter o Lula como candidato. Eu acho que a decisão do Fachin não vai ser derrubada no pleno. Essa é a minha impressão, posso estar totalmente errado. Eu É, espero que seja assim, eu acho que é melhor para o jogo político, sabe? A política tem que ser às claras, tem que ser. Se o Lula tem culpa, que depois se refaça os julgamentos, comece de novo, julgue, há outros processos em curso. E se ele tem culpa, isso vai aparecer depois, mas não por esses processos nada isentos que o Moro conduziu e que hoje teriam impossibilitado a candidatura dele, como impossibilitaram na última eleição. Ué, ontem eu vi, eu também como você, não fiquei atento a todo o julgamento, mas vi umas partes, e além do Lewandowski, me chamou a atenção como que o Fachin foi praticamente humilhado por alguns dos seus pares lá, né? O Gilmar Mendes, o Marco Aurélio. E o Fachin, a gente conhece a história dele pré-Supremo, né? O que ele foi advogado do MST, um cara com, né, com uma postura política mais progressista, e hoje ele assume essa postura. E a minha opinião é que ele está sendo chantageado. Ele não tem como explicar uma pessoa que teria tudo para ser um grande diferencial no Supremo, manchar sua biografia como ele está manchando. O que você acha? O que está acontecendo com o Fachin, hein? Olha, Negrão, eu acho assim. Primeiro, eu quero deixar claro que eu não acho que no Supremo Tribunal Federal, quando chega lá, a pessoa tem que manter suas convicções partidárias, vamos dizer assim, políticas. Ela tem que julgar de acordo com a lei, de acordo com a Constituição, e muitas vezes o que a gente pensa é derrotado. Eu não acho que, como muitos fazem, cobrar uma fidelidade. Tipo, vou te dar um exemplo com outra pessoa, o Toffoli. Toffoli era um petista, Toffoli era PT. Ele cresceu como advogado no PT, como advogado do PT no Congresso, lá na Casa Civil, de assuntos jurídicos e tal. Isso foi só por causa disso que ele virou ministro. Ele não tinha a menor condição de ser ministro do Supremo. Não tinha conhecimento jurídico, vida jurídica para ser ministro do Supremo. Chegou lá novinho, colocou uma barba para parecer mais velho. Mas é um exemplo. O Fachin é outro, que tinha um passado, como você disse. Nós já tivemos outros casos, tanto é que a maioria dos ministros hoje foi nomeada por Lula ou por Dilma. A maioria dos ministros do Supremo hoje. Eu não acho que eles têm que manter uma convicção ao seu passado, mas ideias são ideias, né, Negrão? Se eu penso de uma maneira, não é porque eu virei ministro do Supremo Tribunal Federal que eu vou começar a pensar de outra maneira. Eu acho que eles, fora do âmbito jurídico, eles mudam de posição de uma maneira que eu não consigo entender. O Toffoli hoje é um aliado do Bolsonaro. É um aliado do Bolsonaro em palavras e ações. Aliado do Bolsonaro. Fez o jogo do Bolsonaro quando era presidente do Supremo. Continua fazendo o jogo do Bolsonaro. Não é possível que a cabeça dele tenha mudado totalmente porque ele virou ministro do Supremo. Uma coisa é respeitar a Constituição e a lei nas suas decisões. Outra coisa são as suas ideias, manobras que ele fez. Nós sabemos dos encontros dele com Bolsonaro. Nós sabemos. Como o Gilmar Mendes era um tucano, nós sabemos do tucanismo do Gilmar Mendes, que hoje está confrontando o Moro. Então, assim, eu acho que é um problema de caráter, sabe, Negrão? É um problema de caráter, não é um problema de dizer. Claro, no momento em que você vai para o Supremo Tribunal Federal, você não pode ter mais partido, você não pode ter uma fidelidade partidária, você não pode ter uma vinculação partidária com ideia, você tem que ali se desprender disso e ser isento no seu julgamento. Mas eu não estou falando só dos julgamentos, estou falando do que eles falam, do que eles fazem,
das manobras deles, dos contatos que eles mantêm por fora do tribunal. Isso aí, para mim, a maior parte desses problemas é de caráter mesmo. Agora, será que estão sendo chantageados? Pode ser. Mas aí também, né? Qual Também, é a obrigação? A assim, obrigação. a chantagem também é falta de caráter, né? Claro, a obrigação, se ele é chantageado, é ele denunciar a chantagem e, se preciso, renunciar à cadeira do Supremo Tribunal Federal. Renuncia à cadeira, não pode renunciar, ele vai ter uma aposentadoria de qualquer jeito, mas ele tem a obrigação de denunciar a chantagem. É uma obrigação de qualquer um, inclusive do ministro, principalmente no ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu acho, Negrão, nós já falamos disso aqui antes, as instituições têm que ser defendidas, principalmente no momento em que elas estão ameaçadas pela extrema-direita fascista. Os intentos golpistas do Bolsonaro são muito claros. Ontem mesmo ele deu mais uma declaração de sentido claramente golpista. Elas têm que ser defendidas, mas o fato de defendê-las não quer dizer que nós não possamos ver os seus inúmeros erros, deslizes. Né? Você defende o Congresso Nacional, mas eu não defendo a maioria dos deputados e senadores. Eu defendo o Supremo Tribunal Federal, mas eu não vou sair defendendo qualquer ministro do Supremo Tribunal por causa disso. E eu acho que lá, digno assim de uma admiração, são muito poucos, viu, Negrão? São muito poucos daqueles 11 que estão lá. Hélio, ontem também o Supremo confirmou, o plenário confirmou a CPI da pandemia, né? E a gente já está vendo, o presidente Rodrigo Pacheco, ele instalou, né, a comissão, e ela já está aí na indicação das bancadas indicando o nome. Então, como é que você analisa? Você acha que ela vai superar as manobras? A gente analisou isso no nosso bate-papo passado. Você muito bem alertou da possibilidade das manobras para impedir o funcionamento, o pleno funcionamento, né? Foram colocados alguns, né, jabutis ali para que investigue, né, fora, né, do objeto central, né, que é a questão da postura do governo federal em relação à questão da pandemia. Como é que você analisa? Você acha que ela vai conseguir ir firme em frente ou vai? Quais são os obstáculos que vão ser encontrados aí? Para falar a verdade, Negrão, eu não sei, viu? Eu digo claramente, eu não sei, depende de muita coisa. Tem sinais positivos. Os governistas serem minoria é um sinal positivo. Se você somar a oposição com independentes, está bem. Agora, independente, também nós conhecemos a maioria desses independentes. Eles jogam aqui, jogam ali, ganham um benefício ali, não são confiáveis, né? Não tem essa confiabilidade toda. Então, eu acho que é imprevisível. O Rodrigo Pacheco já está armando as deles. Aquela coisa de que a eleição do presidente tem que ser em sessão presencial é manobra bolsonarista do Rodrigo Pacheco. Por que tem que ser presencial? Todos nós sabemos que essa eleição ela vai ser decidida antes. É na conversa, na negociação entre eles, vão definir quem é o presidente. A eleição, geralmente, é puramente formal. Agora, por que você se pode votar uma proposta de emenda constitucional em sessão virtual? Por que você não. Que é uma mudança na Constituição, por que você não pode votar no presidente da CPI numa sessão virtual? É o Rodrigo Pacheco querendo atrapalhar, fazendo o jogo do Bolsonaro. Isso aí vai ter o tempo todo, entendeu, Negro? Não é só o Rodrigo É Pacheco. aquilo que você previa, né, na nossa conversa anterior, de que eles vão fazer. Indicação, ele desindica e tal, e instala, não instala, tem sala, eles vão criar dificuldades. Agora, ela, como eu disse, ela pode dar muito certo, ela pode ser decisiva para o país, como ela pode não dar em absolutamente nada e ser só mais um circo encenado pelo Senado. CPIs, muitas vezes, são circos, no bom sentido, sem querer ofender o circo. Circo no sentido de que arma-se um tablado para as pessoas aparecerem, para se apresentarem e tal, só isso. Né? Então, para isso, não precisa CPI, para isso
né? Não seria necessário todo esse esforço para fazer uma CPI. Agora, eu tenho esperança, confesso a você que eu estou com muita esperança, tendo em vista a composição que está se anunciando até agora dos membros da CPI. Eu acho um erro político grave não colocar o Randolph como presidente da CPI. É uma tradição de que quem apresenta o requerimento seja presidente ou relator, e eles estão escanteando o Randolph, e ele está muito calado, eu estou estranhando isso. Então, sabe, a gente sempre tem algumas dúvidas. Quando se trata desses políticos, a gente tem que ter o pé atrás. Não são confiáveis. Né? Não são confiáveis, como eu disse. 6 senadores do PT, não sei quantos do PDT e 3 da Rede votaram no Rodrigo Pacheco na eleição para o Senado, na eleição para a presidência do Senado. Eu vou confiar neles? Não confio. Sinceramente, não confio qual vai ser a postura deles aí em relação a essa CPI. Se votou no Rodrigo Pacheco, pode fazer qualquer outra coisa. Entendeu? Colocam seus interesses políticos ou pessoais acima dos interesses maiores de uma estratégia de oposição. Então, eu acho que a gente tem que esperar, sabe? Tem que acompanhar e esperar, Negrão. Eu sou incapaz de fazer uma previsão sobre essa CPI. Torço muito, tenho muita esperança de que ela realmente contribua para descobrir as responsabilidades, deixar claras as responsabilidades por esse agravamento da pandemia. A cada dia a gente fica sabendo de um amigo, um parente, um conhecido que está sendo internado, que está entubado ou que morre. Todos nós temos, nos últimos dias, pessoas conhecidas, próximas, que faleceram. Quer dizer, precisa descobrir quem é responsável. Descobrir nós sabemos, mas precisa ficar claro a responsabilidade em relação a isso. Né? E é preciso também que a CPI contribua para combater a Covid, coisa que não está sendo feita até agora. Nós estamos há mais de um ano, e não há um combate efetivo à pandemia no Brasil. E a gente, para pegar uma coisa que você falou no início, Negrão, você falou assim, tentativa de colocar agora as aulas como essenciais. Isso é uma manobra. Claro que todos nós sabemos que ter aula é essencial, que as aulas são importantíssimas, ninguém tem dúvida quanto a isso. Como nós sabemos também que há liberdade de culto no Brasil e que, para muitas pessoas, as igrejas são fundamentais. Agora, querer colocar, como já colocaram em vários estados, inclusive aqui no Distrito Federal, que igreja cultos e missas são essenciais, ou agora, como a deputada Paula Belmonte, aí na Câmara dos Deputados, e a deputada Júlia Lucia, aqui na Câmara Distrital, querem colocar essencial, é uma manobra para dizer o seguinte, pode ter pandemia, pode ter guerra, pode ter o que quiser, não pode fechar a escola, não pode fechar a igreja. E dane-se as pessoas que se contaminem, que morram, mas o negócio não pode parar. O negócio. E qual é o negócio? Para deixar claro, o negócio são as escolas particulares, e essas deputadas estão defendendo os interesses dos donos das escolas privadas, elas não estão fazendo isso de boazinhas para defender a educação, estão defendendo interesses econômicos dos donos da escola privada, e no caso das igrejas, eu lamento dizer, há igrejas sérias, há pastores, padres, bispos muito sérios que estão com as igrejas fechadas, mas também é negócio, Negrão. Esses que estão defendendo a abertura não estão fazendo por uma questão de fé, por uma questão religiosa, estão fazendo porque o dízimo não está sendo pago. As pessoas não estão pagando o dízimo. E dízimo, para essas igrejas picaretas, eu não estou generalizando, estou falando das picaretas, dízimo não pode ser pago com depósito em conta bancária, por PIX ou por transferência. Sabe por quê? Porque senão tem que declarar para a Receita. Dízimo bom para esses picaretas é aquele que é pago em dinheiro ali na sessão do culto, da sessão da igreja, porque aquele ali não é declarado. E é por isso que hoje algumas igrejas são lavanderias de dinheiro, lavam dinheiro para empresários, lavam dinheiro para político, lavam dinheiro para dinheiro ilícito de organizações criminosas, dinheiro do tráfico. São igrejas, entre aspas, que estão lavando esse dinheiro no Brasil. E elas têm que funcionar para que possa arrecadar e possa lavar esse dinheiro. Então, é uma coisa muito grave, sabe, Negrão? A gente está sendo muito paciente em relação a uma situação que é tragédia nacional.
O Brasil está desmoralizado no mundo. Está desmoralizado no mundo. Você viu agora a França acabando com os voos, os deputados franceses rindo da defesa que se faz da cloroquina aqui no Brasil. Né? As pessoas estão morrendo, as pessoas estão sofrendo, as famílias estão sofrendo. Hoje eu participei de uma reunião com várias pessoas, várias delas hoje já tiveram Covid, tiveram parentes que morreram, amigos, pessoas. Está uma tragédia nacional. E o Brasil segue como... E tem deputado que tem coragem de vir apresentar projeto para tornar a aula, e a gente está vendo professores morrendo. Todo dia aqui em Brasília tem um professor morrendo, nós estamos vendo. Outro dia foi o Divino Alves, que morreu, outro dia anunciaram também um outro professor. Os professores estão morrendo. Já está provado o nível de contaminação que as escolas proporcionam. E aí você fala, mas dos protocolos. Protocolo é para país sério. Os países sérios adotam protocolos sérios. Aqui é uma esculhambação. É colocar uma garrafinha de álcool gel na porta e diz que os protocolos... E fala, põe a máscara. Aí o cara que entrou sem máscara, vai aí coloca a máscara. Aqui, protocolo não é levado a sério nem no comércio, nem nas escolas, nem nas igrejas. Em lugar nenhum o protocolo está sendo levado a sério, ressalvadas exceções, como sempre, sem generalizar. Então, isso é criminoso, Negrão. Atitudes como essa são criminosas. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal tomou uma decisão correta em relação às igrejas, né? Porque queriam abrir tudo e dane-se. É falta de empatia, isso é sociopatia desse pessoal. Eles não estão se importando com as mortes, eles não estão se importando com a tragédia. Eu acho que estão achando bom, sabe, Darwin, ou sei lá, eugenia, vamos eliminar os velhos, vamos eliminar os doentes, vamos eliminar... Sabe, é um negócio impressionante isso que nós estamos vivendo hoje, e é preciso realmente, e acho que a CPI é pouco, mas pode contribuir muito para isso. Exatamente. Essa normalização de toda essa tragédia que é assustadora. Outra coisa assustadora, você mencionou, mas eu gostaria que você aprofundasse um pouquinho mais, é aquela fala do Bolsonaro de estou aguardando que vocês, né, convoquem, ele falou praticamente, né, que clame pelo golpe. Né? Que loucura é essa, hein, Hélio? O Bolsonaro, é impressionante isso, porque ele não esconde, ele fala claramente. Ele não é aquele golpista do subterrâneo, das negociações secretas, segredo absoluto, medidas de segurança para ninguém saber. Ele explicita o golpe. O golpe, para ele, está sendo explicitado por todo esse tempo. E as pessoas ouvem, fazem, criticam e tal, mas deixam o cara continuar. Esse cara já tinha que estar fora do governo. Já tinha que estar fora. Então, quando ele fala isso, Negrão, eu tenho uma implicância com qualquer político, qualquer, esquerda, direita, centro, tal, que fala em nome do povo. Porque o povo brasileiro quer isso, porque o que o povo quer é isso. Tal. Ninguém tem o direito de falar pelo povo. Ninguém fala pelo povo. O povo se manifesta, deixa o povo se manifestar. É muita pretensão, seja de Bolsonaro, seja do Lula, achar que está falando em nome do povo. Ou seja, de qualquer um, seja de qualquer um. Usei 2 exemplos. Então, o Bolsonaro, quando fala do povo, é aquele pessoal que está ali no palácio cercando ele. Ele não fala em nome do povo. Ele tem que tirar isso da cabeça, ele não fala em nome do povo. E ele está anunciando o seguinte, olha, essa minha turma aqui, que não é o povo, é a turma dele, vai se movimentar, ele incentiva pelas medidas, como eu sempre falo, palavras e ações, ele incentiva isso que ele fica falando. Ele quer que haja saques, ele quer que haja revolta, ele quer que haja as pessoas famintas se rebelem para haver o caos e ele se beneficie do caos. É por isso que ele não quer auxílio emergencial de R$600. É por isso que ele protela medidas para ajudar as pessoas. É por isso que ele é contra o isolamento, é por isso que ele coloca a culpa nos governadores, é para que haja esse caos e ele se beneficie desse caos. E as pessoas estão deixando as coisas andarem, o Congresso está deixando andar, o Rodrigo Pacheco está deixando andar, o Arthur Lira está deixando... Essas declarações, não é o momento de impeachment por causa da pandemia, isso é falso, isso é absurdo. Rodrigo Maia foi um covarde.
Rodrigo Maia poderia ter... não tinha maioria, não ia conseguir. Articular-se, não são grandes articuladores? Articular-se. Depois, impeachment é igual CPI, viu, Negrão? A gente não sabe como começa nem como acaba. Ele começa, não tem jeito. Você viu isso? Esse impeachment do Collor, não vai passar o impeachment do Collor. Quando começou o da Dilma, não vai. E vai e leva, e derruba. Então, o impeachment tinha que entrar, nem que fosse para ser derrotado. Mas o impeachment, com mais de 100 pedidos de impeachment na Câmara, é um absurdo que uma pessoa só e um corrupto, como é Arthur Lira, possa sentar em cima e não andar. E cadê os outros 512 deputados que assistem isso de braços cruzados? Como se fosse normal? Mude o regimento, tente mudar o regimento. Faça uma pressão, obstrua os trabalhos da Câmara. Só aprove medidas positivas em relação à pandemia, obstrua todo o resto, enquanto o corrupto Arthur Lira não sair de cima dos processos de impeachment. Exato. O Rodrigo Pacheco, não é o momento de impeachment. Isso é para proteger Bolsonaro, é para proteger os interesses deles. Então, essa normalização, como você disse, as coisas acontecendo e a gente assistindo, um governo que não faz nada para combater a pandemia, pelo contrário, quer que a pandemia se expanda, que o caos se expanda para se beneficiar e dar um golpe autoritário. É demais, a gente está assistindo isso passivamente. É horrível. E sem esquecer de mencionar o presidente da OAB, que também está se acovardando, né? Acho que também não... É uma coisa estranha, né, Negro? A OAB até hoje, agora está avançando aos pouquinhos, já tem uma comissão que vê crimes de responsabilidade em Bolsonaro, já está nesse sapato. Mas passou todo o ano passado quieto. Exato. E eu sei das relações íntimas entre o presidente da OAB, o Santa Cruz, e o Rodrigo Maia. São muito próximos. E eu vi ali um entendimento entre eles. Olha, porque a OAB apresentar um processo de impeachment tem um peso grande, maior do que a própria BI, da qual eu sou membro, a Associação Brasileira de Imprensa, que entrou com o processo de impeachment. Mas nós sabemos que a OAB tem um peso muito maior do que a BI, do que outros que apresentaram impeachment. Por que a OAB não apresentou? Acordo do Santa Cruz com o Rodrigo Maia, para não apresentar o processo e não criar um problema para o Rodrigo Maia, quando ele era presidente. Agora a OAB começa, vagarosamente, lentamente, a estudar a possibilidade de um impeachment. Eu acho que, se a OAB apresentar, é porque há um quadro já mais favorável ao impeachment. Mas, realmente, eu também acho lamentável essa postura da Ordem dos Advogados do Brasil, que foi fundamental no impeachment do Fernando Collor com Barbosa Lima Sobrinho, quando o presidente da ABI era Barbosa Lima Sobrinho, e a ABI, o Marcelo Avenel, a OAB e a CNBB apresentaram o processo de impeachment. Eu acho que essa covardia, eu chamo assim, sabe, Negrão, essa covardia de algumas personalidades importantes no Brasil, ela vai ser cobrada mais na frente. É aquela história, aquela história que a gente fala que o filho pergunta ao pai, né? Pai, houve uma ditadura, pessoas morreram, foram torturadas, houve uma guerra, os nazistas ocuparam a França, mataram, tal. O que o senhor estava fazendo nessa época? O que o senhor fez nessa época? Não te fala isso, né? O que você estava fazendo? Né? Isso aí vai acontecer. Qual foi sua postura quando Bolsonaro permitiu que mais de 400 mil brasileiros morressem? O que você estava fazendo? O que você fez? Você era presidente da OAB, o que você fez? Você era presidente da Câmara, o que você fez? Você era deputado, você assistiu tudo aquilo calado, fazendo só discurso? Você era dirigente de uma entidade, o que você fez além de nota de repúdio? Essa pergunta vai ser feita, Negrão. Essa pergunta vai ser feita, muita gente. Inclusive para setores da esquerda, né? Inclusive para setores da esquerda que estão aí. Não, inclusive para a esquerda, que parece que está mais preocupada com a eleição de 22 e com seus mandatos pessoais, com o seu futuro político, do que com o país. Do que com o futuro suas cláusulas de barreira, né? Não, tem que ficar, está preocupado com essas lucezinhas enquanto as pessoas estão morrendo.
É você estar numa guerra preocupado ali com uma firulinha. Não, mas vai ter eleição, eu vou me preparar para a eleição, eu sou candidato, eu tenho que ter futuro político e tal. Isso é muito grave. Isso aí, do ponto de vista ético, moral, é muito grave. Muito grave que nós estamos vendo. Maravilha, Hélio. Felizmente, nosso tempinho aqui está terminando. Um papo muito bom. Lamentando mais uma vez a ausência do nosso querido Alisson Lopes. E a gente vai voltar na próxima segunda-feira aqui com o nosso bate-papo com Hélio Dolly, nosso grande jornalista, escritor, consultor em comunicação, que nos dá a honra de estar aqui com a gente aqui na TV 61. Obrigado, Hélio. A honra é minha. Valeu.